Muito bom dia. Esperar vocês chegarem por aqui. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre maturidade. Maturidade é um termo que a gente pensa que é idade, né? Que tem a ver com a idade. Mas eu tenho visto cada vez mais pessoas novas tendo muita maturidade e pessoas às vezes com bastante idade já, com nenhuma maturidade, né? Então a gente vê que tem uma história, né, que eu já ouvi que muitas vezes, né, Deus nos dá, e ontem eu falei um pouquinho sobre isso, Deus nos dá uma visão, né, um propósito lá quando somos crianças, né, lá quando somos meninos, né. E quando a gente não observa, a gente não segue, né, esse caminho que ele nos deu, a gente se perde, né, de nós mesmos. E só que a gente só entende sobre os propósitos, a gente só entende a nossa vida a partir da maturidade. Quando a gente está maduro o suficiente para saber de alguns detalhes, né, na nossa vida, que nem sempre as coisas acontecem da forma como nós queremos que aconteça. Então, a maturidade, ela serve para que a gente entenda, né, exatamente o que Deus tem para nós. A primeira passagem que eu quero ler é em Tiago 1, versículo 2, de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte, né? Então, a partir do momento que nós estamos maduros, nós estamos, né, maduros o suficiente para entender cada fase da nossa vida, nós temos daí uma sensação, né, de viver as promessas de Deus realmente. Até que a gente amadureça, a gente não vive efetivamente as promessas de Deus, né? Tem uma outra passagem que fala que meninos não se diferem de escravos, né? Mesmo sendo herdeiros, né? Nós não nos diferimos de escravos sendo meninos. Porque muitas vezes nós, quando crianças, não sabemos, né, exatamente qual que é o que nós herdamos, qual que é a nossa herança. E sem o conhecimento na fé, sem o conhecimento da palavra, sem o conhecimento de como Deus é conosco, nós não nos diferimos em nada de meninos, de crianças, que nós não sabemos exatamente o que é reservado para nós, né? A partir do momento que você vai conhecendo, que você vai entendendo que você é herdeiro de Deus, né? Que você é imagem e semelhança, que tudo que Deus fez é para nós, é para nosso usufruto. E quanto mais a gente vive, né, essa fé, essa esperança em dias melhores, em tempos melhores, melhor é o aproveitamento da nossa vida, melhor é a nossa vida emocional. A gente cresce na fé, a gente cresce emocionalmente também. É como se a inteligência emocional ela viesse junto com a crença, né? A vivência de que nós podemos ser tudo o que nós quisermos, né? A partir da presença e da permanência em Deus, né? As promessas de Deus para nós, elas podem ser feitas quando ainda somos crianças. Mas essas promessas só se tornam reais quando estamos maduros para vivê-las. Porque muitas vezes a gente não está maduro o suficiente, né? E aí Deus nos manda processos dolorosos para que a gente consiga amadurecer e se aproximar dele, né? Só que às vezes nos processos dolorosos, ao invés de a gente se aproximar dele, a gente se afasta. E aí cada vez nós nos afastamos mais das promessas de Deus, né?
E a plenitude de Deus está nos esperando, mas ela está esperando a gente crescer. A gente está preparado, né? E todas as coisas, né, cooperam para o bem de quem ama a Deus, né? Em Hebreus 11, versículo de 1 a 13, a fé mostra... De 1 a 13 não, versículo 1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então, assim, não havia luz, né? E lá em Gênesis, ele tem totalmente a história, né, da criação. Então, assim, nada se via, não existia nada. E Deus disse, haja luz, né? Bom dia. Deus disse, né, haja animais, né? Haja... Então, assim, pelo poder da palavra, pelo poder de tudo que ele é, né? E de todo o poder que ele tem sobre a criação, e como ele nos fez imagem e semelhança, né? Ele nos deixou aqui para que propagássemos a palavra dele e para que a gente fosse imagem e semelhança, a gente também tem o poder na palavra. Tanto o poder de declarar o bem quanto o mal. Quanto mais a gente declara o bem sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, mais a gente consegue uma perspectiva de melhora, mais a gente consegue evoluções maravilhosas. Agora, quanto mais a gente fica reclamando, sofrendo e... Ai, sei lá, meu marido isso, meu filho aquilo, né? Quanto mais a gente fica, né? Meu emprego aquilo, né? Porque às vezes a pessoa, ela não tá satisfeita com o emprego, mas ela não se dedica também a ponto de achar que aquele emprego é o meio que ela tem ali naquele momento, né? Então, assim, honrar pai e mãe, mas honrar o marido, honrar os filhos, honrar a sua casa, honrar tudo que você tem, né? E honrar seu emprego, por que não, né? Eu acho que às vezes a gente acaba reclamando muito de coisas que a gente já tem e a gente se afasta de coisas que ainda poderiam vir. Mas como a gente está reclamando já do que a gente tem, né? Eu penso que Deus é assim, quando ele ouve a gente reclamando pelo aquilo que a gente tem, ele fala assim, não, então não vou dar mais nada para essa pessoa não, porque, poxa vida, né, ela já tem esse tanto de coisa, ela não tá reclamando por isso que ela tem, ela não vai suportar mais coisas, né? Então, por exemplo, você tá passando por um problema, você começa a reclamar sobre o problema que você está passando. É como se você estivesse clamando mais problemas. É como se você estivesse clamando mais daquilo, né? E quando a gente agradece, a gente também pede mais daquela graça, né? A graça desce quando a gente agradece. Então, por que não a gente usar, né? Ao invés de usar a boca para dizer, né? Ai, meu trabalho. Ai, meu marido. Ai, meus filhos. A gente, graças a Deus que eu tenho um trabalho, graças a Deus que eu tenho um marido, graças a Deus que eu tenho esses filhos maravilhosos e estão saudáveis, né? Em 1 Coríntios, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, é a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, a mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas vezes nós não conseguimos imaginar o que Deus tem para nós, porque Ele tem para nós o extraordinário, Ele tem para nós o melhor, né, dentro do nosso coração. Porém, a maturidade, ela nos permite entender que algumas coisas vêm, né, para cooperar, né,
com a nossa evolução, com a nossa melhora, com o nosso crescimento. E muitas vezes a dificuldade, ela nos faz crescer emocionalmente, ela nos torna mais forte. E às vezes ela nos mostra a nossa força, porque às vezes nós já somos fortes, só que a gente se acha fraco, a gente se acha menor, a gente não se acha tão bom para realizar algo, né? E Deus quer sempre o novo para nós. Ele sempre quer o melhor para nós, né? Ele é aquele pai bondoso que ele quer que a gente tenha de tudo, sabe? Abundantemente, tudo de bom. E muitas vezes, sem maturidade, a gente imagina que Deus é um Deus de castigo, Deus é um Deus mau, porque eu pequei, ele vai me castigar, ele vai me, né? E a gente vê isso na Bíblia. A gente vê a mulher pecadora que ele senta ali, né, e fala que, olha, quem, né, não tiver pecados que atire a primeira pedra. Poxa vida, todos nós pecamos em algum momento da nossa vida. E por que nós vamos julgar o outro, não é mesmo? E às vezes, né, o novo de Deus, ele é proposto por um caminho muitas vezes mais difícil do que o que nós imaginamos, o que nós pensamos. E aí isso, porque Deus é um Deus de processos, e ele não é um Deus de atalhos. Ele não nos permite passar por nenhum atalho, porque no atalho a gente não há aprendizado. E dentro dos processos, a gente cresce emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, né? Então, eu agradeço a Deus todos os processos que Deus tem me mandado para me mostrar como é a bondade dele na nossa vida, né? E esses dias eu falei sobre a questão dos milagres também, ontem eu falei, inclusive, que Deus não faz milagres enquanto está tudo bem. Enquanto está tudo bem, ele não tem que fazer milagre. Porém, quando está tudo muito impossível de ser feito pelos nossos olhos, pelas nossas mãos, né? A gente não consegue, por exemplo, conduzir algo dentro da nossa preparação, né, humana. Deus vem e faz um milagre. Deus vem e faz outro milagre. E quando você agradece, é como se fosse exponencial, né? Quanto mais você agradece, mais milagres vêm, mais impossibilidades se tornam possíveis, mais o extraordinário acontece dentro da nossa vida. E no campo emocional é a mesma forma, né? Quando nós amadurecemos emocionalmente, é quando a gente passa por alguma provação e aquilo nos fortalece, né? Aquilo nos mostra que, nossa, realmente eu consigo ser feliz, estar feliz em alguns momentos, mesmo no desafio que eu estou passando. Então, não é necessariamente porque eu estou passando por um momento difícil, né? Às vezes está com uma doença, às vezes está com uma questão no relacionamento, às vezes o filho está dando trabalho. Não é isso que vai fazer você parar. Porque Deus quer que você seja o instrumento na vida daquela pessoa, na vida de outras pessoas. Às vezes, Deus quer que você seja instrumento em uma cidade. Às vezes, Deus quer que você seja instrumento dentro da sua própria família. Para você mostrar que é possível. Para você tornar as pessoas mais simples de coração, né? Que elas consigam perdoar mais. Muitas vezes a gente consegue, né? Dentro de algumas questões, a gente consegue receber mesmo o Espírito Santo de Deus e fazer coisas que você nunca imaginou que seria possível. Perdoar alguém, né? Transformar aquele momento de tensão ali num momento mais leve. Às vezes com uma palavra que você diz para uma pessoa, às vezes você muda a rota que ela estava indo, né? Então assim, por que não a gente
não fazer cada dia melhor, pelo menos tentar ser cada dia melhor, né? Para sermos realmente a imagem e semelhança que Deus nos fez para ser, né? Em outra passagem, em Efésios 4, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, quando que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Quanto mais a gente cresce emocionalmente, espiritualmente, né, e fisicamente, o fisicamente, aqui eu entendo que é como a medicina tradicional chinesa vê as pessoas, né? De forma integrativa, de forma integral. Eu não consigo separar cérebro, pensamento, mente, cabeça do coração, dos órgãos, né? Então, é como se tudo tivesse ligado, interligado. E quando a gente consegue fazer essas interligações, a gente amadurece, entende, né? Pra que eu vim? Né? Pra que eu nasci? Qual que é o meu propósito nessa vida? Qual que é a intenção de Deus com a experiência que eu estou passando, com a dificuldade que eu estou passando, ou até mesmo com o momento bom que eu estou passando? Porque muitas vezes, aqui a gente fala de dificuldades, de questões difíceis e tudo, porque é nesse momento que as pessoas procuram os atendimentos, por exemplo, com um terapeuta, né? Às vezes é nesse momento que a pessoa procura mais a igreja. É nesse momento que a pessoa procura mais ler a palavra de Deus. Mas em momentos de alegria, a gente precisa fazer essa busca. A gente precisa estar ligado e conectado à procura, né, por Deus. Mesmo nos momentos bons. E para quê? Para agradecer a Ele, para que Ele entenda que nós estamos maduros o suficiente para agradecer na falta e agradecer na abundância. Para a gente agradecer nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Por quê? Porque quando eu só lembro de Deus no momento difícil, a gente está por um fio, né? A gente está afastado dele. E quando eu agradeço, mesmo os desafios que eu passo, eu consigo ter uma perspectiva de dias melhores. Quando eu agradeço a Deus pela oportunidade de crescer diante da falta ou diante das adversidades, dos desafios, eu tenho a sensação, mas eu tenho também a realização de coisas que antes pareciam impossíveis aos nossos olhos. Porque realmente, né, o extraordinário de Deus, ele só vem nos momentos de impossibilidade, né? Ele faz realmente os milagres acontecerem na nossa vida. Em Filipenses 1, versículo 6, fala assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu entendo que o que nós temos, né, de propósito, de destino, do que a gente precisa viver nessa vida, a gente vai viver. Existe o livre-arbítrio, então eu posso amadurecer e viver realmente o que Deus quer para mim, e eu posso permanecer estável, né, totalmente inerte ao que acontece à minha volta, não desenvolver, não melhorar, né? Isso é o livre-arbítrio.
Porém, a gente não vai receber também a graça na medida de Deus. A gente não consegue melhorar, por exemplo, emocionalmente em um aspecto e não melhorar em outros aspectos. A gente acaba que na construção de ser uma pessoa melhor, você desenvolve todas as áreas da sua vida. E eu acho que por isso a gente talvez se sinta vazio em alguns momentos. Porque assim, eu tenho condições de já estar melhor. Eu tenho condição de melhorar isso que eu tô vivendo. O que me falta? E eu falo muito isso, né, nas consultas. Eu falo assim, por que você não pergunta a Deus qual é o caminho? Onde eu vou conseguir encontrar a solução para o que eu estou vivendo? Como é que eu vou conseguir sair desse momento que eu estou passando, né? Muitas vezes Deus nos mostra, né, o caminho, a saída, o entendimento para passar por aquele momento, né? Em Colossenses 1, versículo 9, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam conduzidos por completo conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quando a gente começa a ouvir, né, o Espírito Santo, quando a gente começa a se conectar cada vez mais, essas mensagens do que eu posso fazer, qual é o caminho que eu posso seguir, a gente escuta. E muitas vezes Deus nos manda pessoas reais para nos dizer qual é o caminho que a gente tem que seguir. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para entender o recado que é dado. Porque muitas vezes a gente pensa em algo e a gente fica na dúvida, né? Se é Deus que quer aquilo para nós ou se é uma coisa que tá ali no meu pensamento. Será que isso é do meu pensamento ou será que isso é uma vontade de Deus para mim? E aí parece que Deus vira para você e traz uma amiga, traz uma pessoa até desconhecida e essa pessoa fala exatamente o que você estava questionando ou perguntando, né? Como pode melhorar? Qual é o caminho que eu tenho que seguir, Senhor? Ou então assim, isso está acontecendo por qual motivo? O que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo, né? E quando eu consigo ouvir, né, a voz do Espírito Santo, a gente não necessariamente precisa de ouvir de alguém físico, né? De alguém que está compartilhando a vida conosco. Porém, em alguns momentos, para acho que reforçar mesmo, né, o que ele quer dizer para você, ele vem e manda alguém dizer, olha, segue o seu propósito, faça isso, e às vezes é você que é o instrumento, né, para dizer para alguém. E muitas vezes quando nós somos o instrumento, a gente tem vergonha, medo de dizer e a pessoa pensar, ué, o que você tem a ver com a minha vida, não é mesmo? Mas muitas vezes Deus nos usa para sermos também essas pessoas, esses mensageiros, né? Ou às vezes a gente chega em alguém e fala assim, olha, eu acho que é interessante isso, isso e isso. Às vezes você nem fala direcionado para essa pessoa, mas em uma conversa geral, você já ajuda, né? Essa pessoa ali. Eu separei também Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Em João 15, versículo 5, fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, em todas as páginas da Bíblia, existem ensinamentos de como podemos melhorar, de como podemos amadurecer, tanto no amor ao próximo, quanto no amor e conexão em fé em Deus, também em maturidade emocional, né?
o porquê de muitos desertos, o porquê de alguns desafios, né? Algumas coisas realmente, quando acontecem, não nos leva ao entendimento. Às vezes a gente fica sem entender o porquê está acontecendo. Mas Deus nos permite, né, vivenciar cada dia com uma nova perspectiva, com uma nova visão do que é que Deus quer para nós. E muitas vezes essas mensagens, né, esses recados que Deus tem para nós, é realmente para nos fortalecer. Em alguns momentos a gente duvida, né, da nossa capacidade. Tem pessoas que não. Tem pessoas que às vezes você pode estar aí assistindo e falar assim, não, eu sei quem eu sei quem eu sou em Deus e tudo. Mas por quê? Porque você já amadureceu emocionalmente, porque você já é maduro espiritualmente, né? Ou pelo menos você já está mais maduro do que outras pessoas. E esse processo de amadurecimento, como o nome mesmo diz, né? É um processo de amadurecimento. Ele não vem do dia para a noite, como nós dissemos lá no começo. Ele não vem em atalhos. Deus não é um Deus de atalhos. Deus é um Deus de processo. O que adianta você pegar um atalho e não crescer e não melhorar, né? Então, o tratamento também, né, com as terapias, é um processo. Não adianta a pessoa achar que ela vai lá uma vez e vai sarar tudo que ela tem, porque a maioria dos processos que vem para a terapia, eles são processos de trauma, de culpa, de medo, de insegurança, e que não foram de hoje, eles não surgiram hoje, né? Para a gente conseguir curar isso, ele é um processo demorado, às vezes. Claro, Cecília, tem gente, né, que vai lá e dá 2, 3 meses, a pessoa já melhora e já se cura daquilo. Ok, mas é exceção. A regra não é essa. A regra é que às vezes a pessoa demora 2, 3, 4 anos para conseguir uma melhora boa. Só que o que acontece? Quando começa a doer demais, a pessoa se afasta. Ela não quer o contato de novo com aquela dor, com aquela culpa, com aquele sentimento de incapacidade. De onde veio? Né? Era, sei lá, a minha professora lá, quando eu tinha 5 anos, disse que eu não era capaz de realizar alguma coisa só porque eu era pequeno. E aí eu acho, até hoje, que eu sou pequeno. E aí, quando alguma coisa dá errado na minha vida, eu começo a dar birra, eu sento e choro e acho que aquilo ali não tem mais solução. Às vezes, muitas pessoas, né, passam por alguns momentos que, ao invés de... ok, e agora? O que eu tenho que fazer? Não, senta e dá birra mesmo, né? E agora? Quem poderá me ajudar? Deus. A única resposta que a gente tem é Deus. Mas, assim, além disso, eu mesmo. Né? O que eu preciso fazer diante disso que está acontecendo para que eu me torne a pessoa que Deus quer que eu seja? Né? Porque muitas vezes a gente... eu sou ótima, eu sou muito boa, eu sou excelente, eu não preciso melhorar, eu já estou evoluída em Deus, né? E aí, Deus vem e te fala assim, minha filha, não, você não é não, né? Eu preciso te melhorar, eu preciso te moldar mais sobre isso, né? Então, às vezes, paciência, né? Às vezes a gente não tem paciência e aí Deus nos dá alguns desafios para que Ele mostre, olha, minha filha, você precisa ter mais paciência. Você pode, você consegue ter mais paciência. Às vezes, coragem. Às vezes Deus nos manda desafios que nos faz sentir medo, pânico, para que a gente consiga entender quão corajosos nós somos, né? Às vezes Deus nos manda desafios
financeiros para que Ele nos mostre que Ele é o Deus da provisão. Não é você que conquista as coisas, não. Você só conquista se Ele permitir. E Ele é o Deus da provisão. Deus provê, Deus proverá. E Ele proverá todas as vezes. Aqui clamamos e pedimos, né, as coisas que queremos. E Ele só atenderá aos nossos pedidos a partir do momento que nós pedirmos a Ele, né? Ele só nos dará tanto quanto merecermos, mas quando pedirmos, né? Peça e eu atenderei, peça e eu farei, né? Hoje foi um dia assim que eu pedi a Deus assim para entender o que era para eu comunicar com vocês. E Ele me pediu para falar, né? Se me pediu para falar é engraçado, né? Às vezes para quem não entende ou para quem fala assim, nossa, ela conversa com Deus, né? Não, mas me veio isso, né? Vamos colocar assim, me veio o pensamento de que eu teria que falar sobre maturidade, porque sem a maturidade na fé, realmente fica cada dia mais difícil da gente conquistar o que Deus quer para nós, né? E eu agradeço a vocês que estiveram por aqui, que passaram, que ficaram desde o início. Eu sempre sou muito grata a vocês, a quem pode, né, mandar a live para alguma amiga, para alguém que às vezes precisava ouvir isso, né? E muitas vezes eu falo com vocês e é o que eu precisava ouvir. Entenda que muitas vezes eu consigo falar coisas e ler coisas aqui que eu estou precisando também para mim, né? Cada dia que a gente se fortalece é um dia maravilhoso na nossa vida, né? Então, está sendo assim maravilhoso, apesar de cansativo e assim, meu Deus, né? Me dê ânimo e força para que eu continue indo lá e falando e gravando sobre a palavra, né? A palavra de Deus e sobre as emoções. Às vezes eu falo mais das emoções, às vezes eu falo mais de Deus. Não sei explicar porquê, mas eu acho que realmente é o dia, ou o que Ele quer que eu ouça, ou o que Ele quer que vocês ouçam, né? E eu sou muito grata a Deus por Ele ter me permitido fazer isso. Cada dia uma construção melhor e maior para mim, e tenho certeza que tem conectado a várias pessoas que estavam ali, às vezes, precisando de uma palavra. Muito obrigada a todos. Uma ótima semana para vocês também. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir.